Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Nós estamos iniciando o VDcast, é o podcast da Vida de Empreendedor. Hoje é o primeiro, é o lançamento e estamos aqui, né? Estamos ansiosos, nervosos, mas empolgados, podendo, com o intuito de agregar todos os empreendedores e principalmente falar as nossas experiências, como é a nossa vivência e principalmente os nossos erros, né? Que a gente sempre aprende com os erros, aprende com as coisas. Então, estamos aqui, eu, Jean, sou o Jean Machado, a Fanábia, a Camila e a Juliane. Nós vamos bater um papo com vocês, trocar algumas experiências e, principalmente, a gente vai tentar agregar e passar algumas informações, mas sempre com um bate-papo descontraído, da melhor forma possível. O tema que escolhemos hoje, né, é quero abrir um negócio, e agora? Né? E agora? Nós acabamos de abrir um negócio, um podcast, e agora, meninos? O que a gente faz? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, principalmente da minha experiência, mas eu quero escutar muito a experiência de vocês, como que foi, experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas, mas principalmente experiências da realidade, né? Como funcionou, como aconteceu. Eu comecei a empreender depois que eu saí do emprego, que eu estava há quase 20 anos, trabalhei em 2 empresas do setor bancário, e quando eu decidi sair do emprego, foi um pouco planejado, porque o planejamento a gente, de vez em quando, não segue como planejado, né? Mas ele foi um pouco preparado. E o principal desafio que eu enfrentei, e enfrento até hoje, porque o empreendedor enfrenta todo dia um desafio, né? É o medo de empreender, né? O que fazer, como fazer, se vai dar certo. E até hoje eu tenho esse medo de o que fazer, como fazer, se vai dar certo, porque é muito difícil. Mas uma coisa que eu aprendi na época é que o melhor de ter medo é ter a coragem de enfrentar o medo, porque medo é importante, o medo que faz a gente ter o controle, a gente se planejar. Uma vez eu escutei de um montanhista, né? Perguntaram para ele, você não tem medo? E ele falou assim, eu tenho medo e o medo faz eu estar vivo até hoje, porque ele faz eu cuidar, faz eu olhar todas as regras, meu equipamento, e o empreendedor também. O empreendedor, quando acorda, ele já fica com medo, vem aquele medo de não vender, vem aquele medo do cliente não gostar. Então, eu comecei a empreender, eu fiquei com muito medo. O primeiro medo é não dar certo, o medo da desilusão, né? Ninguém gosta de enfrentar uma grande desilusão, principalmente na parte pessoal, profissional. Mas eu pensei, como que eu vou mitigar esse medo? Aí eu tomei algumas estratégias, algumas hoje eu vejo que não serviram para nada, que eu só fiz, foi mais para o conforto mesmo, mental, pessoal, mas algumas que foi muito importante. Primeiro, fazer um ótimo planejamento, né? Segundo, colocar no papel esse planejamento, entender o que estava sendo feito. E terceiro, buscar algo onde eu me senti inserido e que se eu trabalhasse, não importasse a quantidade de tempo ou como, eu estaria trabalhando como eu gostava, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Então, na época, eu decidi empreender com algo que eu tinha muita similaridade, que eu me sentia confortável, e deu certo. Graças a Deus deu certo, né? Mas, Fanábia, fala um pouquinho para nós, te apresenta, e novamente é um prazer estar aqui contigo e com as outras meninas. Ai, que bom. Nossa, é muito bom falar de empreendedorismo, né? Boa tarde a todos aí que estejam nos vendo ou nos ouvindo aí, né? Nosso primeiro podcast aí. Então, assim, a gente poder dividir as nossas experiências, né, com quem nos ouve, com quem nos vê, isso é muito importante porque a nossa experiência pode agregar e levar, né, muito conhecimento a quem está do outro lado, né? E eu tive um pouquinho de experiência em relação ao empreendedorismo. Na verdade, eu nasci no empreendedorismo. Meu pai, na época, era relojoeiro, né? Antigamente existia essa profissão, então meu pai a vida toda foi empreendedor.
E eu trouxe muita coisa dele, nessa parte do empreendedorismo, a visão que ele tinha. Era sempre muito pequeno, porque acabou que essa profissão, né, foi desgastando durante os anos. A gente deixou de ter relógio e assim, enfim. Só que eu agreguei muito e eu achava que isso era legal, porque ele tinha as qualidades que a gente, como CLT, não tinha. Né? Então, quando eu resolvi empreender, a minha mãe assumiu o negócio dele, meu pai chegou a falecer, e aí minha mãe assumiu o negócio dele, só que ela não sabia arrumar relógio. Então, assim, foi um negócio que veio diminuindo e veio ficando muito ruim, e a gente resolveu mudar completamente de negócio. Então, começou assim, a gente comprou, né, eu falei, mãe, a senhora aceita esse desafio? E ela aceitou na época, né, e aí ela resolveu vender tudo que tinha em relação à relojoaria e a gente montou uma loja. A gente comprou os móveis usados, começou com um capital ali de R$2.000, e aí a gente conseguiu girar, foi um negócio que eu tive uma visão, eu tinha um amigo que ele tinha um negócio que era super rentável, e ele falou, se você quiser um dia, eu passo para você, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí deu tudo certo, ela sumiu e a gente começou desse jeito, e aí a minha irmã sempre também queria empreender, e aí só que a minha irmã é dessas, né, que aí ela só depois de ver o que acontece, que aí ela entra no negócio. No começo ela foi muito difícil arriscar, e aí ela achava que isso não ia dar certo por muito tempo, em função da gente ter um fornecedor. Esse era o nosso risco. Então, a gente, mesmo no risco, que é o que você falou, a gente tem esse medo de empreender, porque ela falava assim, meu Deus, e se não dá certo? E se ele um dia, esse fornecedor quebrar, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar na mão dele? E aconteceu diversas coisas no meio do caminho. Ele chegou a quebrar, ele deixou de ser nosso fornecedor principal, e a gente continuou caminhando, graças a Deus. Então, assim, e mesmo eu sendo CLT, eu comecei ajudando a minha mãe, como a minha irmã viu também que o negócio dava certo, eu chamei ela e aí ela aceitou o desafio, falou, não, já tinha pedido conta do trabalho, falou, beleza, então vamos assumir. Então, assim, a gente com capital muito pequeno, também comprou uma loja usada no LX ali, e a gente começou com capital muito pequeno também na época, e aí a gente resolveu começar por aquele ali para testar, e aí a gente foi crescendo, a gente definiu as metas, então assim, no primeiro ponto a gente fez o que quando a gente decidiu? As nossas habilidades. Então a gente viu quais eram as nossas habilidades. Eu não tinha habilidade da venda, e a habilidade da venda era dela, e eu tinha a habilidade da gestão. Então foi quando a gente listou algumas habilidades, a gente chegou a conversar e ela falou, não, eu para venda eu sou ótima, eu adoro vender, mas eu não gosto do controle, mesmo formado em contabilidade. E aí a gente começou no negocinho lá e a gente foi crescendo, a gente foi ampliando, a gente mudou a loja, reformou, comprou móveis novos, e aí a loja foi aumentando. Hoje a gente tem um patrimônio, né, vamos dizer assim, hoje várias pessoas quer saber o nosso segredo, porque a gente acabou pegando alguns diferenciais. Então, quando a gente resolveu entrar no mercado, a gente também estudou isso, né? Então, qual que era o nosso diferencial no mercado? A gente queria ser algo diferente. Loja de roupa, todo mundo tem. Isso tem tudo quanto com todos os pontos. Então, assim, cada esquina tem várias lojas. Então, graças a Deus, assim, em relação ao que eu aprendi de errado, eu aprendi quando eu era CLT. Né, que o nosso ex-chefe, eu fiquei 12 anos nessa última empresa, eu passei por várias empresas e consegui aprender o que era em relação ao empreendedorismo, o que era bom, o que dava certo do que não era. Principalmente essa parte do planejamento, a gente ter diferencial. Eu aprendi uma coisa muito legal, que ele falava que para a gente, meu ex-patrão falava que para a gente diluir o custo fixo, a gente tinha que ter volume. Então a gente tinha alguns pilares, né, que era rendimento, custo e venda. Então, e aí a gente começou nessa mesma estratégia, assim, a gente tem um preço diferenciado, só que a gente ganha no volume. Então, o nosso giro é muito alto. Então, isso fez com que a gente se destacasse no mercado, e foi um negócio que tem dado certo. Hoje eu tenho a sociedade com a minha irmã, mas a gente separou essa parte das habilidades, né? Eu fico com a parte da habilidade administrativa, o gerenciamento, e ela fica com a parte de venda. Então, isso foi muito legal, assim, quando a gente decidiu ser sócias, a gente é irmãs, e assim, a gente se deu muito certo. Eu até falo para as meninas, nossa, a gente deu super certo porque a gente tinha habilidade diferente. A gente não queria as duas atuar, nós como sócios, a gente não queria atuar na mesma habilidade. Então, a gente resolveu, e ela sabia operacional, né? Então, ela já tinha trabalhado em loja, então ela já sabia como que ia ser, e hoje ela consegue administrar isso muito bem.
né? E essa nossa experiência ali, minha experiência de CLT, foi nesse momento, hoje, né? Agora, hoje eu não sou mais CLT, eu fui perdendo o medo, né? Esse medo de empreender um pouco em função dessa minha sociedade, da gente ter discutido várias coisas em relação ao empreendedorismo. Então, a gente aprendeu muita coisa nesses 6 anos que a gente já empreende, né? Hoje a loja já tem 6 anos. E aí a gente aprendeu coisas, a gente errou, e aí com essa construção eu consegui criar algumas habilidades que agora, quando eu deixei de ser CLT, que eu também queria abrir um negócio com a minha habilidade, que hoje é a VD Negócios, né, que com essa nossa experiência, a gente veio adquirindo essa experiência de gestão, de análise, de olhar os números, né, de poder levar o que a gente sabia como gestora e como análise de números, poder trazer a minha habilidade hoje para o nosso negócio. E esse Entendi. foi um dos nossos propósitos, assim, foi bem legal. Aproveitando o gancho para depois ver um pouco da experiência da Juliana e da Camila, você falou sobre algo que também eu escuto muito com os empresários, uma coisa também que eu não tive, que é a cultura do empreendedorismo, vir de família. Você falou que seu pai já era empreendedor, e isso você notava na sua família, dentro de casa, essa questão de empreender, como empreender, porque a gente vê muito no Brasil, em outros casos, que de vez em quando o empreendedorismo ele é distorcido, ou porque você ganha muito dinheiro, ou porque o empresário ganha dinheiro em cima do funcionário, ou também por uma cultura do empreendedorismo que, você vai empreender por necessidade, não consegue mais pegar um emprego, né? Eu em casa, eu não tenho uma família de empreendedor, meus irmãos são funcionário público, meu pai foi funcionário, minha mãe é funcionária, hoje são aposentados, então eu sou o único louco na família que empreende. E eu ia falar comecei isso agora. Imagina o choque que foi isso. Imagina para você, até o medo e tudo, né? Sim, na verdade, quando eu falei que ia abrir uma empresa, meu pai e minha mãe falaram assim, não, tudo bem, mas depois tu volta para o emprego, né? Tu vai ter um outro emprego, né? É uma coisa diferente. Mas na sua família já tinha isso? Você notava essa questão ou não? Você foi criada, formada para, não, vai ter um emprego, vai ser funcionária ou funcionária pública? Não, meu pai sempre defendeu, então assim, ele sempre passou essa visão de que empreender era bom, mesmo na simplicidade, porque a gente nunca teve luxo, então, só que meu pai era um cara assim extremamente honesto. Então, e aí isso foi gradativamente, eu acho que as coisas tudo prosperam para o bem, quando as pessoas falam, né? E eu via ele fazendo isso, e muitas vezes ele não queria, a ambição dele não era ganhar sobre o outro. Muitas vezes era um detalhe ali no relógio, e aquilo, e a gente percebia quando o cliente chegava, ele falava assim: não, foi um negócio tão pequeno, nem vou te cobrar. Então, assim, aquilo era tanta paixão pelo negócio que ele fazia, que ele aprendeu a fazer, que isso me motivou. E aí, desde pequena, eu ficava lá, eu estudava meio período, já ficava meio período com ele. Lógico, a gente tinha uns perrengues, nós dois, muitas vezes ele, né, eu e ele, assim, a gente sempre trabalhou junto, e depois ele começou a fazer, antigamente não tinha loteria, né, essa parte de lotérica não tinha. E aí a gente passou a ser representante de loteria. Então eu ajudava ele a fazer jogo, aí ele tinha que registrar. Então, assim, quando eu via que ele fazia com que eu participasse disso, isso foi fazendo eu ter paixão pelo negócio. E que empreender era algo muito simples, muito, muito dinâmico, e ele podia ter os horários, ele tinha qualidade de vida com a gente, mas era um negócio assim que ele fazia por paixão. Mas você já conseguia identificar isso, que ele era o próprio chefe? Já conseguia Sim. Legal, Sim. legal. Isso é uma coisa que eu noto. Comecei e eu não tinha essa figura. Eu vou trabalhar para uma empresa. Eu não posso ser uma empresa. Uma empresa, não existe a empresa de uma pessoa, duas, três, né? Eu tinha essa visão. Mas legal. Ó, muito bom a experiência. Já falamos duas coisas que eu vejo que é muito importante quando quebra um negócio, que é medo e cultura. Isso é legal. Mas, Camila,
fala um pouquinho da sua experiência e já quero lhe fazer uma pergunta. Fale um pouquinho, mas quero fazer uma pergunta. Que foi falado pela Fanábia, mas a Fanábia já vi que ela gosta de falar, então a gente vai ter que dividir um pouco. Você acha que para empreender ou ter sucesso tem que fazer algo porque você é apaixonado ou porque você é bom? Eu acho que tem que ter um pouquinho de cada, sabe? Você tem que ser apaixonado pelo que faz, mas também tem que ser bom naquilo que você faz. Porque, por exemplo, no meu caso é totalmente diferente da Fanábia, né? Aí... Bom, isso é bom, isso é bom. Então, eu resolvi empreender nessa questão de querer ser minha própria chefe, de querer fazer meus horários, de querer ter essa vida, sabe? E eu também trabalhava na empresa, fui CLT por 6 anos, aí saí dessa empresa para que foi numa oportunidade de negócio. Tipo, eu não estava atrás do negócio, o negócio veio para mim, assim. E aí, quando ele chegou para mim, eu na parte trabalhava na parte financeira, então, assim, já tinha uma ideia de gestão, já tinha uma ideia de planejamento, já tinha uma ideia de finanças, de toda essa parte financeira. Só que, assim, no meu mundo, essa habilidade toda, para mim, funcionaria. E também, na minha parte, foi loja de roupas. Então, que mulher que não gosta de roupa, que mulher que não gosta, que não sabe olhar uma roupa, se tal, se gosta, se combina, se não combina. Então, assim, para mim era o mundo perfeito, sabe? Nossa, eu vou ter uma loja de roupas, eu vou comprar roupa. Pensei sempre na parte boa. Fiz um planejamento, reservei um valor de custo fixo aí por uns 6 meses e eu achei que fosse o suficiente. Só que, ao contrário do que a Fanábia falou de listar as habilidades, eu não listei todas as habilidades que aquele negócio precisava. Eu fui na parte do planejamento, da parte financeira, que era o que eu conhecia, e fui de pensar que é uma loja de roupa. Ah, você comprar e você vender roupa. É simples. Só que não é só isso, né? Para você planejar, comprar roupa, você tem que planejar quem vai ser seu cliente, quem vai comprar de você, qual o estilo dos seus clientes. Tem muito mais coisas envolvidas que eu só fui perceber depois que eu estava no negócio. E nisso, eu percebi que a maioria das coisas que uma loja de roupa precisa, eu não tinha. Eu não tinha habilidade. Por exemplo, a parte operacional não era a minha paixão. Não combinava comigo. E eu só vi isso quando eu já estava lá dentro. E assim, tira uma dúvida, Camila, desculpa. Só para eu entender. Por que você quis empreender com loja de roupa? Porque o negócio caiu literalmente no seu colo? Ou porque você falou, esse é um negócio onde tem oportunidade, tem um mercado? Então, o negócio caiu no meu colo. Caiu realmente. Eu conheci uma mulher que tinha loja, inclusive eu era cliente dela, e ela, por uma doença, estava se desfazendo da loja porque ia mudar de cidade. E aí ela estava vendendo a loja fechada, a loja toda montada, com a carteira de cliente, com tudo, que ela ia embora. E assim, aí eu pensei, na hora de pegar, eu conversei, fiz um mini plano de negócio ali, né? Pesquisei quanto tinha que vender, quanto que dava, quanto que ela tinha de estoque, o valor que estava vendendo e tal, quanto que eu precisaria para manter a loja um tempo. Mas, assim, não fiz a parte de planejamento operacional mesmo. O que eu precisaria para vender, qual que era a habilidade, e, enfim, essas outras coisas. E com isso, com o tempo, eu vi que não era a minha cara, que isso não combinava comigo. E aí foi bem difícil, sabe? Foi bem frustrante, assim. Porque no início eu tinha tudo planejado na minha cabeça. Tipo, eu separei custo fixo, e até, nossa, hoje eu vejo a gente atendendo clientes com essa questão de precificação. Eu fui uma que fez preço tudo errado. Aí, tipo, como é que você faz preço? Não, você olha ali, o cara vai lá, pega a roupa, multiplica por 2 e acha que tá tudo certo, que aquilo vai ter lucro e tá tudo bem. Hoje eu sei que isso não funciona, mas na época que eu tinha loja era assim que funcionava, entendeu? Ia lá, comprava do cliente, multiplica por 2 e tá tudo certo. É porque aí, você tinha uma visão da porta para a rua, né? Exatamente. Não uma visão da porta para dentro, né? Isso. Exatamente. E aí, depois que a gente vai trabalhando, você vai vendo que aquilo não é a realidade, né, do negócio. Por mais que eu tinha me planejado,
eu não tinha o planejamento real do negócio. Eu tinha feito, tipo, como eu falo, um mini planejamento, né? Não tinha levado todas as questões do negócio realmente na ponta da caneta. O que aquele negócio precisa para sobreviver? Quais são as habilidades que a pessoa, para ter aquele negócio, precisa ter? E isso não tinha. E aí foi bem frustrante. E fora isso tudo, ainda veio uma gravidez. Eu engravidei logo que eu abri a loja. Um mês eu descobri uma gravidez. E aí vem tudo junto. Imagina, você com um novo negócio, grávida, com criança e cabeça, e você descobrindo que aquilo não é o teu mundo. Porque eu vinha de um mundo onde, assim, era telefone o dia inteiro. Você tinha que matar 50 leões por dia. Era um mundo totalmente corrido, um mundo onde os problemas chegavam a você, e aí você vai para uma loja, você fica assim. O telefone não tocava, era você que tinha que criar as oportunidades, era você que tinha que correr atrás, era você que tinha que fazer tudo. E aquilo tudo foi tudo novo para mim, sabe? Tinha dias que eu chegava lá, não tinha uma cliente para atender. Eu passava mal com aquilo tudo, porque por dia o telefone não era telefone, e-mail, e gente ligando, e gente batendo, e conversando, e vendo um monte de coisa, e que na loja não tinha metade do que eu fazia. E como é que terminou a história? Aí eu vi que aquilo não era o meu mundo, aí eu queria colocar a loja para vender. E aí eu coloquei a loja para vender e não achava comprador para comprar a loja inteira, porque eu também não queria me desfazer e vir para casa sem fazer nada. E aí eu coloquei meu currículo no mercado, falei, não, vou voltar para o mercado de trabalho, trabalhar com o que eu gosto de trabalhar na parte financeira, com números, eu vou procurar algo que eu gosto, que é do meu interesse. E, tipo, 20 dias já tinha achado alguma coisa. Aí quando eu achei o emprego, voltei para o mercado de trabalho, mas para uma área que eu gosto de atuar, que eu gostava de trabalhar, e aí eu fechei a loja. Aí a VD Negócios, ia falar? Pode falar. E como é que ficou aquele conflito CLT empreendedor? O que a Camila pensou? Ixi, eu não sirvo para empreender? Ou como é que ficou? Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Não tenho muito essa... Às vezes as pessoas acham que eu sou bem mais paciente, porque eu sou bem leve com essas coisas. Eu não pego muito pesado comigo. Então, assim, eu até falo que nessa experiência, eu tive muitos aprendizados, mais aprendizados. Então, assim, eu considero que, apesar de não ter dado certo empreender, eu sei o porquê que não deu certo. Então, isso eu considero como um aprendizado muito grande, porque eu sei as coisas onde eu errei, eu consegui identificar, importante para eu não errar de novo, entendeu? E eu sei o que eu gosto, qual que era a minha habilidade, o que eu gosto de fazer e aonde eu tô. E por isso entrou a VD Negócios, porque é justamente a parte que eu sou boa e a parte que eu gosto de trabalhar. Então, assim, aí vem a primeira pergunta que você perguntou. Se você tem paixão ou se é pelo que você é bom. Por isso que eu falo que é as duas coisas, porque é o que eu sou boa, que eu gosto de fazer, e o que eu sou apaixonada em fazer. Então, assim, quando une as duas coisas, não tem erro, sabe? E foi assim que apareceu a VD Negócios, e hoje, assim, graças a Deus, nosso negócio está indo super bem, a gente está atendendo os clientes, a gente já tem uma carteira bem boa de clientes, está crescendo, então, e isso é muito bom. E principalmente de atender clientes, de levar nossa experiência, de poder passar esse todo aprendizado para os nossos clientes, de poder falar das experiências que a gente teve, de levar esse conhecimento. Então, assim, tem sido muito bom e de um aprendizado também para a gente. Muito bom. Entendi. Obrigado, Camila. Muito bom a gente entender, errar, todo mundo vai errar, é normal. Agora, o importante é fazer a leitura correta, né? A gente precisa ter uma leitura dos fatos, e eu acho que até um tema para um próximo VDcast é o não e o sim. A gente normalmente acha que o sim é mais difícil de dizer, né? E o não é muito mais difícil, principalmente na vida do empreendedor. Falar não na vida do empreendedor, ainda mais oportunidade de negócio, cliente, é complicado. Mas, Juliane, você não vai passar batida, viu? Você também vai falar um pouquinho da sua experiência. E eu queria também já lhe fazer uma pergunta. A Fanábia, fazendo um overview rápido, a Fanábia falou sobre essa cultura do empreendedorismo que veio da família. Eu falei da a minha experiência de iniciar a empreender
tentando entender um pouco o que eu buscava. A Camila falou sobre uma experiência de empreender que ela foi, não pode dizer que ela não estava preparada, ela estava preparada, mas tinha outros fatores na fórmula que ela não sabia, não tinha identificado, né? E você, Juliana, a gente falou um pouco sobre paixão, aí eu te falo, até que ponto essa paixão, primeiro fale a sua experiência, mas depois tente dar a fórmula de sucesso. Até que ponto essa paixão é propósito ou é paixão mesmo? Porque muitas pessoas acham que paixão é gostar daquilo. Eu adoro jogar futebol, gosto de futebol, então vou empreender com futebol. Não necessariamente isso, né? Então eu vejo assim que essa paixão é legal, a paixão nos move, faz a gente trabalhar 10, 12, 13 horas, porque não acho que empreender trabalha menos, mas é propósito. Acho que a Camila, quando ela falou, eu vejo que eu gosto de passar isso, transmitir isso, é propósito no meu ponto de vista. E você, Juliana? Eu concordo plenamente, é super propósito. Vou contar um pouquinho da minha experiência, daí eu encaixo, então, em relação ao propósito do empreendedorismo. Não muito diferente da FANAB, o meu também foi a minha família inteira de empreendedores, desde pequena, cada uma tem uma empresa, tanto do meu pai, da família do meu pai, como da minha mãe também. Então, desde pequena, eu sei que a gente tem que arriscar, sempre assim. Eles não tiveram medo do risco, entendeu? Eu e meus irmãos, a gente foi criado em cima disso. Então, assim, vamos arriscar, não vamos ter medo, apesar, assim, de morrer de medo, mas, assim, não precisa transmitir o medo, entendeu? E a gente sempre teve isso, desde muito pequeno, sabe? Então, não é assim, você vai trabalhar... Não, vem trabalhar aqui na minha empresa, você vai pegar experiência. Numa empresa do Matinho, um exemplo. E meu pai também, vem aqui trabalhar comigo, então agora você vai ser a financeira e tal. E também tive experiências do que não fazer e do que fazer. A principal dela a gente viu muito a gestão intuitiva, que isso há muito tempo atrás até cabia, né? A gestão intuitiva, como que eles faziam, como eles empreendiam, sem lidar com os números, ou amanhã vai dar certo e tal, vamos acordar amanhã e sei lá, vai cair um dinheiro aqui na minha conta, um exemplo, entendeu? É como fala o brasileiro, no final tudo dá certo. Exatamente, eu lidei muito com isso, já muito. Então, assim, uma coisa certa que eu aprendi muito trabalhando com as meninas e agora na VD é o planejamento. Que essa de gestão intuitiva não existe, não cabe mais no nosso mercado, como hoje é feito, né? A gente trabalha com muitas empresas ainda que acreditam na gestão intuitiva, que acreditam que fazer uma planilha vai resolver, e isso não é verdade. Sem planejamento, sem você realmente ver o que acontece dentro da sua empresa com os números, você não pode dar um passo adiante sem saber se vai ser assertivo ou não, na incerteza. Entendeu? Então, isso é a minha experiência. A gente sempre trabalhou, eu e meus irmãos, a gente sempre trabalhou nas empresas de pai, de tia, que tem empresas hoje, né? E eu vejo isso, entendeu? Como eles evoluíram com isso, com o tempo também. Da gestão intuitiva para hoje, não, eu preciso saber como que eu vou tomar uma ação se eu não sei se eu posso tomar essa ação ou não, se eu não tenho os meus números. E isso, assim, foi para mim o principal ensinamento da vida inteira. E a VD trouxe isso para a gente também, entendeu? Porque nós trabalhávamos juntas, né? E quando surgiu a ideia da VD, cada uma com a sua habilidade também, e eu quero frisar uma coisa bem legal que eu acho que, em relação à sociedade, que eu acho que é muito difícil empreender sozinho, eu acho que a sua vida se torna muito mais difícil. Isso é um próximo tema, tema a ser falado aqui no Vedcast. Então, já recolhi. Sociedade, sim ou não,
ou loucura? Eu acho sim, porque só já recolhi, mas só vou completar a frase. Desse incentivo, sabe? Não, vamos, calma, eu sei que hoje está difícil, mas vamos. Você sozinho, para fazer tudo isso, é bem complicado, nós deixamos para a próxima. E eu acho assim que é uma coisa que dá muito certo, deu certo e vai dar muito certo isso que a gente está fazendo, entendeu? Fazendo todas as ações em cima de números, como a gente faz. Isso eu quero deixar bem claro, porque tem alguns bloqueios meu ainda, assim, de tipo, na hora que eu vejo, você fala, meu Deus, acho que não vai dar certo, essa pessoa não tá indo pro lugar muito certo, sabe, assim, porque já me relembra algumas coisas e tal, sabe? E tudo isso, falando da minha família também, é o propósito. Eu vejo deles, assim, certinho, como eles são apaixonados, mas o propósito deles, sabe, do olho brilhar, entendeu? Quando falam da empresa deles, e de como tudo deu certo, e do que não deu certo também, que aprender errando, né? A gente não aprende acertando, né? E como aprenderam errando também. Então, com certeza é propósito, com certeza. Legal, legal. Eu acho interessante quando você falou gestão intuitiva. Eu concordo plenamente que não cabe mais gestão intuitiva. Eu acredito muito que a intuição está em paralelo com a gestão, com o empreendedorismo, porque eu também vejo que a intuição nada mais é que os nossos sentimentos, nossas aprendizagens, nossas percepções no subconsciente, que a gente escuta o subconsciente e fala que é intuição, mas é uma percepção que a gente já tem. Mas eu não posso decidir fazer um investimento, abrir um negócio, porque a minha intuição fala isso. Não. Eu tenho que me planejar, eu tenho que me preparar, fazer um mínimo de pesquisa, buscar alguém, uma empresa, quem for, que me apoie, porque hoje a gente vive no mundo da informação. E a intuição pode ser baseado em todo esse plano, a gente tem uma intuição de ir para o A ou B. Aí eu vejo que também é importante. Eu acho que o empreendedor tem que ter uma intuição, né? Mas eu fico pensando também hoje, se a gente fosse abrir um negócio, né? Fosse abrir um novo negócio, se a gente cairia nos mesmos erros que a gente caiu, porque é outro segmento, porque a gente também, quando é muito apaixonado, a gente se cega e não olha tudo que tem que olhar, vai reto e erra, né? O medo, por isso que eu falo assim, o medo ele é uma coisa constante no empreendedor. Eu vejo que ele vai estar sempre junto. O medo não pode ser um bloqueio, ele não pode ser um bloqueador, mas também a gente não pode tirar o medo, senão a gente fica louco, a gente fica alucinado e toma uma decisão sem qualquer parâmetro, né? Mas o medo tem que ser também um parceiro nosso para a gente ficar pensando o que pode acontecer e a gente buscar caminhos, né? E eu vejo que a maioria dos empresários, aí tem um tema que eu queria abordar com você sobre a mortalidade das empresas. Por que no Brasil mais de 30%, 40%, até 40% das empresas fecham nos primeiros 3, 4, 5 anos? O que vocês acham disso? Assim? Por quê? O que vocês acham disso? Pode ser a Fanábia, voltando. Então, assim, o que eu normalmente penso, assim, o que faltou, muitas vezes faltou algum planejamento, porque todo empreendedor, o negócio dele, quando ele pensa em empreender, ele vai lá e quer um ponto comercial, e ele já acha que aquilo ali é o que vai resolver o negócio dele. Então, já vamos começar a vender. E a gente sabe que não é só isso. Quando a gente fala em empreender, existe todo um planejamento por trás disso. Então, a gente tem que analisar. Então, a gente tem que saber que a gente precisa fazer a parte burocrática, eu tenho que abrir minha empresa, eu tenho que ter um CNPJ, eu tenho que fazer a parte legal, né? E quando a gente fala também em empreender, a gente precisa de fazer um plano de negócio. Então, eu preciso saber se a minha paixão, se ela tem mercado. Então, eu tenho que analisar o mercado, se eu tenho que saber se eu tenho aptidão para o negócio, quanto que eu preciso de investir para que isso aconteça.
Então, muitas vezes as pessoas não se preparam. Aí ela perde o capital de giro, ela usa todo o dinheiro que ela tem, ela fez um acerto da empresa, a gente vê muito isso. Eu fiz um acerto da empresa, eu quero empreender, vou montar um negócio. Só que ela não sabe que ela precisa de um capital de giro, porque a gente, quando abre um negócio, a gente não gira tudo no primeiro, segundo mês. A gente precisa de um tempo de maturidade. Só que aí eu vou girando, aí eu começo a entrar na roda. Então, muitas vezes eu comecei a empreender, aí eu pego empréstimo do amigo, depois eu entro no banco, eu entro não sei do que. Quando você pensa em 1 ano, 2, que são os anos que são os mais difíceis, você já está com tanta dívida e você está com um pepino tão grande da empresa que você resolve desistir, que você não se preparou, você não se planejou. Então eu vejo que a maioria dos pequenos negócios, que são os MEIs, assim, os pequenos, é mais isso. Então ela vai pela paixão, porque ela sabe fazer, então, se eu gosto de perfume, então eu vou comprar uma loja de perfume. Beleza, tá tudo certo, mas e aí, eu tenho mercado, quanto que eu preciso de dinheiro, se eu vou precisar de capital, eu preciso de tanto de custo fixo que eu preciso sobreviver pelo menos uns 6 meses para me conseguir girar, e aí eu tenho que alugar um ponto comercial, isso vai me custar quanto, eu preciso abrir a empresa. Então, tudo isso, eu vejo que, na minha opinião, assim, o que mais eu vejo no mercado dos pequenos, assim, nos primeiros anos, são isso, assim, a falta de planejamento. A falta de preparo para abrir um negócio. Pro negócio. Isso. Porque até porque... Pode Juliane, só um minutinho. Até porque a paixão não paga conta, né? Isso. Não é só isso, né? Empreender não é tão simples assim, né? Existe uma preparação, a gente tem que... Se a gente não sabe, a gente procura uma estrutura, alguém que possa ajudar, né? A gente pegar a nossa ideia e pôr isso de forma tangível no papel, né? Entendi. Juliane, você queria complementar, por favor? Não, até porque o que a gente vê também muito é assim, a pessoa tem habilidade no que ela quer empreender, um exemplo, ou vai abrir uma perfumaria, um exemplo. Então, ela tem habilidade na venda, vamos supor. Só que ela esquece que a parte financeira, a parte de gestão, ela não sabe fazer e aí vai se perdendo. E aí, daqui a pouco, tá uma bola de neve, daí ela, meu Deus, para onde que foi meu dinheiro? Porque ela não teve esse planejamento para fazer, porque ela sabe que ela é muito boa em venda, mas ela não sabe, ou deveria saber na casa, que ela também tem que ser boa na gestão, entendeu? Ela tem que saber. Esse foi um dos pontos, assim, que eu vejo que super deu certo comigo e com a minha irmã, no nosso negócio, por isso que o nosso negócio foi super bem, porque a gente tinha 2 habilidades extremamente, e ela sabia muito bem venda, ela ama vender, a paixão dela, falou que o negócio dela, ela brilha os olhos quando fala que ela tem que atender uma cliente, que ela precisa ouvir a dor da cliente, que quando ela veste a cliente, que a cliente volta para casa assim, a cliente volta realizada, isso para ela é a melhor coisa do mundo. E eu já me sinto, não é uma coisa que me faz bem. Quando eu chego lá na loja, que eu vou para lá e a gente compartilha quando eu já não me sinto bem, é algo que assim, que aquilo me incomoda, porque parece que eu não tô realizada em fazer aquele papel. Então, assim, eu faço a outra parte. Então, isso a gente se encaixa e o negócio falou. Complemento, né? É complementariedade. A gente se complementa. Né? E aí, mas, Camila, não foi combinado, mas caiu para você responder algo que veio agora para mim. A gente se prepara, faz um ótimo planejamento, faz aquela logomarca linda, apresentação, ponto comercial, o produto está ótimo e não dá certo. Por que não dá certo? Então, algo que as duas falaram, assim, no meu caso, né? Porque, assim, eu planejei do negócio, mas o que caiu? Por que eu resolvi empreender? Por causa de uma oportunidade. E assim, será que não era para eu dizer que aquela oportunidade não era para mim? Porque eu fiz vários planejamentos. A Ju falou o seguinte, que a pessoa tem habilidade para venda, mas não tem habilidade para o financeiro. No meu caso, foi totalmente ao contrário. Eu tinha um planejamento financeiro, mas o operacional, o que o negócio precisa para rodar? Aquele negócio vai precisar do que para rodar? Isso eu não planejei. E era justamente o que igualzinho que a Fanábia falou, sabe? Às vezes os clientes entravam na loja, aquilo não era legal para mim. A pessoa perguntava, tem uma calça azul? Tem, você pegava e mandava foto. Não, mas esse azul eu queria um pouquinho mais claro. Cara, aquilo já me dava um tique nervoso, assim. Então, você sabe que aquilo não era para mim. Mas, assim, eu só fui descobrir depois. Porque, assim, eu
enxerguei primeiro a oportunidade. A gente, igual tem muitas vezes as pessoas falam, eu quero empreender. Por que você quer empreender? Tem que ter isso muito claro na tua cabeça. Porque você está empreendendo por uma oportunidade, mas aquilo é para você? Você tem certeza? Você sabe aquilo que precisa? Você está empreendendo por necessidade? Você está saindo do emprego por uma necessidade de empreender? Qual que é o motivo que você está empreendendo? Você tem que levar isso em conta na hora, porque ou é por paixão, igual vocês falaram, que às vezes a paixão cega a gente não consegue enxergar. E aí foi justamente o que aconteceu comigo. Eu vi a oportunidade, mas eu não vi o que aquela oportunidade talvez traria, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu não me planejei na parte operacional. Eu fiz um planejamento ali financeiro, que era o que eu tinha habilidade. Perfeito, perfeito. Porque abrir um negócio não é só planejamento financeiro. Não é só modelo de negócio. Na verdade, é tudo isso. Exatamente. Um negócio é tudo isso. E eu noto muito, e pela experiência, que normalmente o empreendedor, ele ou empreende por necessidade, ou ele empreende algo que ele gosta. E isso não faz uma empresa. Uma empresa é mais do que isso. E ele também acha que abrir uma empresa é abrir um CNPJ, ter um ponto comercial, e se ele é vendedor, ele vai vender, que o resto resolve. Ou se ele é financeiro ou planilheiro, como a gente fala, faz um planejamento que os clientes veem. E não é só isso, né? Então, é isso que eu acho que acontece muito, eu acredito que acontece muito na mortalidade, é falta de cultura, é falta de preparo, é falta de um choque de realidade. Isso o empreendedor precisa todo dia ter um choque de realidade. O empreendedor, ele dorme de um jeito, acorda de outro, ele tem que saber disso. Ele tem que saber que ele acorda sempre no negativo, que já tem que pagar imposto, já tem que pagar folha, tem que pagar tudo. Então, é isso. Você tem que estar disposto. Claro que tem seus benefícios de flexibilidade, benefícios de propósito, de todas as outras coisas. Mas você tem que querer isso, gostar e, principalmente, você pode fazer tudo e não dá certo. Acontece. Por quê? Porque o cliente vai lá e não compra. Acontece. Mas o risco é muito menor. E um detalhe muito importante que eu já vi em vários casos, que alguns clientes ou experiências falam assim, mas eu vou fazer um planejamento, eu vou contratar uma consultoria ou alguém especializado, e no final eu vou fazer esse gasto, né? Não é investimento, eles veem como um gasto, né? E você vai me dizer que não dá certo, melhor não abrir. Eu falei, sim, para isso que serve. Porque é melhor você saber antes, gastando esse trabalho técnico, do que investindo todo o teu dinheiro e não dá certo. E que acontece muito, né? Muita gente. E além de usar o dinheiro que ela guardou a vida toda, que muitas vezes as pessoas guardam a vida toda de anos de emprego, para poder realizar um sonho que é uma paixão, e ainda assim ainda sai do negócio endividado. Endividado, porque... Endividado, a maioria. Isso, mais um tema para a gente falar. Até que ponto resiliência e cabeça dura? Aí, insistência. Então, tem vários temas. Vai ficar há muitos. Mas são coisas do dia a dia, que o empreendedor, assim, eu escutei muito do Flávio Augusto, era de valor, que ele falou, uma vez fizeram uma pergunta para ele, até que ponto a resiliência ou a cabeça dura, a insistência? Quando eu sei que eu devo parar de insistir, porque não vai dar certo, ou eu tenho que ser resiliente, porque vai dar certo, só que tem um tempo de maturação, né? Aquele que a gente fala que é a maturidade. Aí ele respondeu de uma forma muito simples, ele falou assim, simples, se você está plantando e tem outras pessoas plantando no mesmo terreno que você e está dando flor, continua, vai dar certo. Agora, se você está plantando e ninguém está plantando ali, tem alguma coisa errada. Ou você é um visionário, ou porque alguém já testou, já viu que ele não é hora de plantar. Você está plantando numa calçada, não vai nascer, entendeu? Mas tem que ter clareza, e para ter clareza entra planejamento, preparo, entra tudo. Eu acredito que o segredo, que se tem um segredo, mas é você ter totais condições de decidir baseado em todo o cenário. Modelo de negócio,
planejamento, números que você olha, ó, risco tem, mas eu calcular o risco para isso, para aquilo, quero assumir ou não, bora, assumiu? Aí eu brinco também, explode a ponte, olha para frente e corre, porque aí agora vai dar certo, né? E tirar essas coisas, e a gente vê assim que também os empresários, eles têm essa coisa de que, nossa, eu vou pagar alguém para olhar os números, e isso está muito fora da minha realidade, ou eu não consigo analisar os números da minha empresa, eu não consigo fazer esse planejamento. E porque meu negócio é tão pequeno que isso não dê. Então, assim, a gente precisa tirar isso. As pessoas, elas analisam números de um negócio que fatura minimamente 200, 300 reais por mês. Então, assim, as pessoas têm que saber que a gente poder falar para as pessoas que, assim, qualquer negócio a gente consegue analisar números, qualquer tamanho de negócio, né, que as pessoas conseguem, o empresário, ele consegue enxergar o negócio dele como um todo. É simples, a conta é receita e despesa, resultado, né, então a partir do momento que ela consegue enxergar isso, ela já sabe que o negócio dela vai bem ou não vai bem, ela depende, a gente vê que tem cliente que ele tá vendo que o negócio dele tá desandando. Então, assim, ele tá vendo que ele não tá vendendo bem, ele tá gastando mais do que ele vende, então, assim, tá tanto déficit no caixa, e ele vem continuando, persistindo, até ele não saber onde que tá indo. E aí ele já pensa em parar e desistir, por isso vem a mortalidade. E a gente vivencia isso na prática e vê que os clientes também têm isso, sabe? Entendi. Juliane, quer falar alguma coisa, Camila? Eu queria falar bem que a Fanábia, parte do que a Fanábia falou, assim, que o primeiro tapa que eu levei no meu empreendendo foi de uma profissional da área. Porque quando eu estava para inaugurar a loja, eu contratei uma especialista em coloração pessoal, em estilo, sabe? E aí eu queria ter uma coisa, e eu contratei ela, e assim, ela ia me ajudar a arrumar o layout da loja legal para inauguração. E que eu olhei a loja assim, tava meio bagunçada. Eu não sabia nem arrumar o jeito das araras. Aí ela chegou e começou a fazer um briefing, igual a gente faz com os nossos clientes na área financeira. Começou a me perguntar um monte de coisa. E isso? Você já viu isso? Você já conhece as modas, os estilos? Você já viu isso? Você sabe que eram coisas que seriam para o meu negócio, né? E aquilo, eu falei assim, precisava disso? Eu precisava saber tudo isso? Tinha que saber tudo isso porque eu não sabia nada. Então, assim, foi um primeiro tapa. E isso serviu de experiência para mim, igual que a Fanábia está falando. Se a pessoa não entende de números, precisa ter clareza do negócio dela de números, contrate um profissional que ele tem o olho voltado para isso, ele consegue olhar isso. Porque, assim, do mesmo jeito que eu levei da pessoa que eu contratei quando foi na minha loja, é o que a gente leva a realidade dos números, porque assim, aquilo para mim foi muito importante de eu ouvir dela, sabe? Porque assim, me startou várias coisas. A primeira coisa, tipo, todo o planejamento que eu fiz, e aí, agora parecia que não tinha nada dado certo. E a mesma coisa da gente olhar os números de uma empresa, porque a gente tem o olho treinado para isso, de olhar os números. Então, a gente consegue apontar com mais facilidade do que quem está no negócio ali no dia a dia, que está vivendo uma bola de neve e não sabe por onde parar ou o que faz para melhorar. E a gente já viu com vários clientes que a gente chega, mostra, o cara fala, nossa, eu tinha noção, mas não consegui enxergar. Sim, não, é bem isso mesmo. Juliane? Eu quero só complementar em relação só para dar um fecho no que as meninas falaram em relação a isso, essa barreira, né? Tem muita gente que tem essa barreira, tem medo, não quer enxergar. Então, assim, vamos dar certo? Vamos fazer dar certo? Então, vamos enxergar o que está acontecendo? Se está com algum problema ou não, se a empresa, como que a empresa está hoje. Então, vamos quebrar essa barreira e vamos enxergar os números da empresa, sim. Porque, assim, isso é uma coisa que a gente, e até como empresário, a gente nota e também vive, que é uma crença limitante de achar que a gente não pode ver que a gente não sabe fazer tudo. E não sabe fazer. Não, a gente não precisa saber tudo dentro de uma empresa. A gente tem também habilidades, né, que é mais voltado para uma coisa ou outra, e buscar pessoas, sócio, funcionários ou empresa especializada que nos apoiem nisso.
A gente não pode ter essa crença limitante de que se eu não sei fazer, eu sou incompetente, não vou ter sucesso. Não é isso, sabe? Isso é uma coisa que muitos empresários, ou para iniciar o negócio, ou depois quando o negócio já está tracionando, está crescendo, ele tem uma crença limitante de não buscar uma empresa especializada ou alguém que vai contribuir isso, porque não, se eu cheguei aqui, eu dei certo até aqui, eu não preciso de ninguém. Não, é outro estágio, é outro degrau, é outra posição da empresa, né? E outra coisa, se você conseguiu fazer essa leitura de que precisa de apoio, quer dizer que você evoluiu e está muito à frente. Exatamente. Entendeu? Então você já está se identificando, já está fazendo essa leitura, e é muito interessante. Mas a gente já está aí com mais de 40 minutos do nosso bate-papo, né? Então, é o primeiro. Então, eu convido todos, né? Já que está assistindo o nosso canal do YouTube, dê o like, compartilhe, fale que agora tem um podcast Vida de Empreendedor, que a gente vai tentar expressar. Não vamos desanimar, mas também não vamos falar que é mil paraíso, a gente vai falar a realidade, o que a gente vive, que a gente escuta, tentar contribuir com a vida de todo mundo. Então, dê o like no nosso canal, se inscreva, compartilhe, que com certeza a gente quer apoiar, ajudar e o que puder fazer. Mande temas para nós também, que a gente vai conversar sobre isso e cada vez mais fazer essa roda viva do empreendedorismo e do empreendedor, porque o empreendedor é o eterno solitário, ele tem que tomar decisão, olha para o lado, não tem ninguém com ele, não sabe o que fazer. Então a gente está aqui para apoiar, né? Exatamente. A gente quer mostrar que tem saída, que tem várias opções e que a gente, com a nossa vivência, tanto com a nossa vivência pessoal quanto a vivência dos nossos clientes, a gente vê que tem saída para os problemas. A gente sabe que tem várias oportunidades no mercado que talvez uma fala nossa ou um depoimento nosso aqui pode contribuir tanto quanto, né? Sim, e o propósito desse podcast é também trazer pessoas, convidados, que troquem experiência, que nos ensine sobre outros temas também, falar sobre marketing para pequenas e médias empresas, falar sobre como é que eu abri um negócio, né, falar sobre gestão, falar sobre como lidar com pessoas. Esse é o intuito, a gente conversar sobre tudo, principalmente aonde que aperta o calo do empreendedor, o que o empreendedor olha. Que ele vive aí. Isso, de uma forma leve, descontraída, ninguém tá querendo dar aula, não é esse o intuito, até porque a gente aprende muito mais com os nossos clientes do que a gente ensina, essa é a grande verdade. A diferença é que nós temos vários que a gente consegue trazer informações de outros, a gente nada mais é um grande propagador de informações, de experiência, com a parte técnica que a gente consegue ter uma leitura de quem está fora, né? Então isso é importante, né? Meninas, eu acho que estamos chegando ao fim, né? Agradeço a todos aí que pôde, né, que está aí assistindo a gente, que está ouvindo e que, né, compartilhe aí, comente, né? Dê o like no nosso canal do YouTube aí. Eu já falei para os meus filhos, falei assim, pois é, vocês não viviam, o povo não vive falando que vocês têm que dar like? Pois é, agora vocês vão dar like no canal nosso. Eles acharam o máximo. Vamos fazer viralizar o canal, né, no canal aqui do YouTube da VD, e o propósito é toda semana a gente fazer um vídeo, abordar um tema, já vários temas falamos, depois a gente vai escolher, vamos divulgar e fique à vontade para sugerir. Camila, parabéns, viu, pela experiência, por ter falado para nós. A gente tem pequenas derrotas todo dia, quando o cliente não fecha um negócio, quando a gente não recebe de um cliente, quando tem inadimplência ou de vez em quando recebe uma multa. Isso são pequenas derrotas, mas o importante é a gente saber o que quer, buscar, né? E você teve um grande aprendizado que está passando para nós, para todos, e está aí agora empreendendo, tendo sucesso, né? E, por favor, dê suas palavras finais. É bem isso mesmo que você falou, é importante a gente ler o que a gente viveu, né, e levar aquilo de experiência para frente, tanto o que deu certo quanto o que não deu certo. Foi isso que eu fiz, entendeu? Eu peguei tudo isso de experiência que não deu certo, eu já sei que é o caminho que eu não tenho que seguir, mas a gente tem que estar sempre caminhando, olhando para frente.
Então, pegar tudo que não deu certo, levar de experiência e andar para frente. E é isso, entender que as coisas vão melhorar, que vão passar, que vão ter coisas melhores na frente, não desistir no caminho, que é a parte mais importante. Legal. Juliane? Só que para falar para os nossos ouvintes e quem está vendo a gente que vocês não estão sozinhos. Que a gente sabe o quanto é difícil a vida de empreendedor, que tudo que a gente passou, que a gente vê nas nossas consultorias, que vocês não estão sozinhos, é assim mesmo. Legal. Parabéns a todos. Vida de empreendedor, família de empreendedor, porque todo mundo empreende junto, né? Não tem como. Então, obrigado a todos. Nos veremos na próxima semana. Vamos soltar o próximo tema. Compartilhe novamente, dê o like, nos siga o nosso canal da VD. E até semana que vem. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.